A Bíblia diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para que nós, pela esperança das Escrituras, pudéssemos sermos encorajados, consolados, confortados por essa esperança que nos vem, palavra do Senhor. E o texto que nós vamos ler é um texto conhecido, e esse é um dos momentos, eu não vou ousar dizer que é o momento mais importante, mas é um dos momentos mais importantes da história do povo de Israel. Antes de eu continuar, só uma perguntinha. Darlan, deu certo lá? Obrigado, viu? Deus te abençoe. É que minha filha ia viajar agora, Darlan ia me ajudar lá com ela lá. Muito bem, irmãos. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Abra sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, preste atenção na mensagem, receba a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você ainda mais nessa noite. Êxodo 14, a partir do verso 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com o seu carro de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Então, os egípcios e os israelitas, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Amém. Vamos orar, igreja. Pai, obrigado por mais essa leitura da tua poderosa palavra. Nós oramos agora mais uma vez para que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, que esse texto tão maravilhoso possa ser extraído agora, Pai, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra, que momento extraordinário. Só para situar quem não está acostumado com a Bíblia, ou quem há muito tempo não leu ou nunca leu esse texto, os
os israelitas, o povo hebreu, hebreu e israelitas é o mesmo povo, eles haviam sido libertos. Havia acontecido aquela última praga da morte dos primogênitos, e aí então os israelitas vão embora do Egito. Eles haviam vivido como escravos, e agora eles são libertos. E eles começam a caminhada na direção que Deus havia dado a eles. Só que de repente, o que aconteceu? Faraó dá uma ordem para que os soldados, para que o seu exército, não era um exército pequeno, era um grande exército, talvez milhares de homens, e homens poderosos, com aquelas carruagens de guerra, com lanças, com espada, com flechas. Era um exército poderoso, porque o Egito era a maior potência daquele momento. Era um povo poderoso. E o próprio rei, Faraó, é o rei do Egito, era o rei do Egito. O próprio rei saiu no comando das suas tropas. Tamanha a sede, o desejo que ele tinha de pegar, matar ou trazer de volta para a escravidão aqueles judeus, israelitas, que haviam sido libertos. E aí o texto que nós lemos é exatamente o momento em que o povo israelita, eles olham e percebem que atrás deles está vindo aquela grande multidão na forma de um exército. É quando eles olham e percebem que o próprio Faraó está vindo comandando o seu poderoso exército. Irmãos, esse texto tem muitas coisas para nos falar nessa noite. E uma das coisas que a gente percebe aqui é que, mesmo quando a gente está fazendo a vontade de Deus, nós enfrentamos crises. Mesmo quando você está no centro da direção que Deus tem para você. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, você está passando por um tempo difícil na sua vida e você começa a achar que talvez seja porque há algum pecado na sua vida. Às vezes acontece, irmãos. Às vezes acontece. O pecado não produz nada de bom. Pecado só produz coisa ruim. Então, a gente tem que se afastar do pecado, tem que se libertar, tem que buscar a graça de Deus, buscar o perdão, buscar a libertação, buscar a ajuda necessária, porque pecado não traz nada de bom. Mas, mesmo quando você está caminhando na presença de Deus, quando você está em obediência a Deus, mesmo assim, nós estamos passíveis de enfrentar algumas crises. Isso estava acontecendo aqui, irmãos. Os israelitas, eles estavam no caminho que Deus tinha determinado para eles. Eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem. Eles estavam ali pela vontade de Deus, porque Deus havia libertado eles. Então eles não estavam ali fazendo nada contra a vontade de Deus. Mas naquele momento, eles ficaram temerosos. Eles perceberam, quando eles olharam para trás, que eles estavam sendo seguidos. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de se sentir seguido, perseguido, mas é uma experiência muito ruim. Quando você está num lugar e você sente que atrás de você existem pessoas que estão querendo se aproximar de você com má intenção. Eu já passei por essa experiência uma vez, a primeira vez que eu fui assaltado. Que eu tive a oportunidade de sentir que os 3 assaltantes pararam assim a uns 20 metros de mim. Eu tive logo a certeza de que eles estavam ali e eles logo iam chegar perto de mim. Então, e eu não tinha para onde correr. Eu estava mais ou menos como o povo de Israel aqui. Porque de um lado era a linha de trem, do outro lado era a linha de trem, e na frente era a linha de trem. E atrás estava quem? Os 3. E é uma sensação muito ruim quando você está parado e você olha para trás e você percebe que quem está ali está vindo perto de você com uma má intenção de roubar, de matar, de fazer algum mal. E foi isso que aconteceu aqui. O povo de Israel estava num lugar e, de repente, quando eles olham para trás, diz o texto que, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Eles ficaram aterrorizados, cheios de medos, inseguros. Aquele momento ali era um momento de crise, porque aquele povo ainda era um povo muito imaturo espiritualmente. E aqui a gente percebe isso, irmãos, que quanto mais imaturidade a gente tem, quanto mais imaturo na nossa vida a gente na vida espiritual, mais inseguro a gente é.
Porque se aquele povo tivesse uma fé, tivesse uma convicção, tivesse uma atitude mais firme no Senhor, eles olhariam e perceberiam o medo, eles perceberiam que a coisa era difícil, mas eles não se colocariam numa situação tão insegura neles mesmos. Ou porque, lembre-se de uma coisa, eles tinham sido libertos de uma forma sobrenatural. A maneira como eles saíram do Egito não foi feito um acordo, não foi uma coisa de conversa apenas. Eles saíram do Egito debaixo da mão poderosa do Senhor. Eles viram os grandes milagres que Deus havia feito no Egito. E o pior de tudo, que eles acompanharam aquilo. Só que agora, quando eles olham para trás, eles se esquecem completamente de quem Deus é. Não é assim que a gente às vezes faz? A gente simplesmente se esquece de quem Deus é. A gente fica aterrorizado. E o que é pior, irmãos, porque essa reação deles, se parasse aí, menos mal. Mas olha só, na hora em que eles ficaram aterrorizados, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus, mas não foi um clamor fruto de uma fé, fruto de uma atitude de confiança, fruto de um coração cheio de esperança em Deus. Foi aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, e agora? Até o ateu, eu queria ver, irmãos, queria ver não, né? Vou falar assim não. Mas eu tinha vontade de ouvir qual é a reação de um ateu na hora que um piloto diz assim, ó, aperte os cintos, porque o avião está caindo. Acho que até o ateu vai dizer, ai meu Deus. Talvez saia assim, no automático, mesmo que ele diga que não crê em Deus. Eu li uma vez, eu não sei se existe ainda, se é uma lei que existe, que as companhias de aviação, elas têm a obrigação lá nos protocolos dela, de que se o avião estiver caindo, o piloto dizer assim, olha, eu quero comunicar aos passageiros que nós temos uma pane, que o avião está caindo, e se você tem alguma fé, você tem a oportunidade de fazer as suas orações. Já pensou você ouvir isso dentro de um avião? E aí o ateu está lá, talvez ele não tenha nem coragem de falar, mas lá no coração dele vai dizer, ai meu Deus. Foi mais ou menos esse clamor que os israelitas fizeram. Sabe por que eu digo isso? Porque logo na sequência, eles não continuaram naquele espírito de clamor. Eles começaram a murmurar. Eles disseram para Moisés, que era o líder deles, foi por falta de túmulo, de sepultura lá no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto? Isso é uma palavra de fé? Não, isso é uma palavra de incredulidade. Olha que contradição, irmãos. A Bíblia diz que eles clamaram, mas por isso eu posso dizer com segurança, não foi um clamor de fé, foi um clamor de desespero. Porque logo na sequência, eles soltam uma palavra de incredulidade. Como se fosse assim, olha, não tem mais jeito para nós, Moisés. Você trouxe a gente para cá, para agora a gente cair na mão deles igual um coelhinho. O que você fez conosco, tirando a gente de lá? Olha, Moisés era manso mesmo, viu, irmãos? Eles disseram assim, olha, a gente não tinha falado para você deixar a gente quieto lá? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha quanta declaração de incredulidade. Na verdade, esse povo estava amaldiçoando a si mesmo. Porque tudo que eles estavam dizendo aqui era ruim. Ah, para que você... Porque eles estavam bem no Egito? Não, eles eram escravos. Preste atenção, irmãos. Quando você trabalha numa empresa, que você não se sente valorizado pela empresa, você já fica incomodado, você faz greve, você pede aumento, você manifesta, você conversa com o chefe, você trabalha meio triste, meio abatido, você não produz bem. Isso você sendo empregado, sabendo que você tem direitos e que você vai receber o seu salário, ainda que não seja aquilo que você gostaria ou que você acha que você merecia, mas você tem toda uma série de direitos. Agora imagine você sendo escravo, não tendo direito nenhum. O que o patrão mandar você, o que o seu senhor lá mandar você fazer, você tem que fazer e ficar quieto. E no final do mês você não tem nada para receber. O máximo que você vai receber é comida. E talvez um lugar qualquer para dormir. O povo estava pedindo isso, irmãos.
Ah, era melhor viver aquela vida miserável que a gente vivia lá no passado. Era melhor ser daquele jeito. Era melhor continuar vivendo daquele jeito. E olha, interessante uma coisa, que simbolicamente na Bíblia, Egito, ela traz semelhança com Babilônia nesse aspecto. Que Egito para nós também serve de sinônimo do mundo, do passado. Serve de sinônimo da escravidão, do pecado. Às vezes o próprio crente, às vezes aquela pessoa que se diz crente, até aquele que se diz servo de Deus, que se diz povo de Deus, muitas vezes, nas horas difíceis, ele começa a murmurar, a declarar coisas como o povo de Israel estava declarando aqui. Lembre-se, irmãos, que esse povo aqui era o povo de Deus, era o povo da aliança, era o povo que dizia que eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas esse povo que tinha uma herança espiritual maravilhosa, esse povo que já tinha experimentado tantos moveres de Deus na história dele, esse povo que tinha uma história do agir de Deus na vida deles. E olha, se você olhar para trás, você vai lembrar de coisas que Deus já fez na sua vida também. Esse povo aqui tinha uma história de realizações de Deus. Há pouco tempo, eles tinham acabado de ver um grande milagre, ou grandes milagres. Porque, irmãos, humanamente falando, eles não tinham como ser libertos do Egito. Eles só foram libertos do Egito e a Bíblia diz que foi a mão forte do Senhor que arrancou eles de lá. Mas mesmo assim, irmãos, na primeira crise que eles enfrentaram, ao invés deles assumirem uma postura de fé, eles assumiram uma atitude de incredulidade. E eu costumo dizer que a murmuração é filha da incredulidade. Todo incrédulo ele murmura. Todo incrédulo é murmurador. Todo incrédulo ele fica, ao invés dele buscar o Senhor, dele clamar ao Senhor numa atitude de fé, ele usa a situação, ele deixa que a situação o transforme num murmurador. Quando eu falo isso, irmãos, não estou dizendo, você que já me ouve pregar tantas vezes, já deve saber disso. Não estou dizendo que você não pode chegar diante de Deus e dizer para Deus da sua dor, declarar para Deus onde é que está doendo, chorar na presença de Deus, falar do seu cansaço diante de Deus. Não é isso. Isso é uma coisa, murmurar é outra, irmãos. Eu posso chegar diante de Deus com o coração cheio de fé e dizer: Senhor, está muito difícil, Senhor, não estou aguentando, Senhor, a carga está muito pesada, mas eu creio que o Senhor é Deus na minha vida e isso vai mudar na minha vida. Isso é uma coisa. Eu estou dizendo para Deus da minha situação, mas estou fazendo isso numa atitude de fé. Outra coisa é dizer: ah, Senhor, acho que Deus não existe, não. Eu vou para a igreja todo domingo, não acontece nada na minha vida, dou meu dízimo, minha vida, as coisas só dão erradas para mim. Ah, a gente fica lá cantando aquelas coisas e no final não acontece nada na minha vida, minha família é um caos, meu trabalho é uma droga, meu coração está vazio. Ah, acho que Deus não existe, não. Para que eu fui inventar esse negócio de ir para a igreja? Para que eu fui inventar esse negócio de crente? Isso aí está me dando muita dor de cabeça. Melhor é quando eu estava lá pelos botecos da vida, pelas bagunças da vida. Naquela vida, pelo menos, eu tinha aqueles momentos de prazer. Agora está tudo ruim na minha vida. Isso é murmuração. E dá braba. Percebe a diferença? Uma coisa é eu chorar as minhas lutas numa atitude de fé diante do Senhor. Outra coisa é eu pegar aquele momento que deveria ser o momento que a minha fé deveria ser exercitada e eu transformo aquele momento, como os israelitas fizeram aqui, num momento de incredulidade e, consequentemente, de murmuração. Mas glória a Deus, irmãos, porque Deus é Deus de verdade. E Ele é muito misericordioso, irmãos. Porque se Deus fosse responder ao povo, a partir da atitude daquele povo, Deus faria assim: então tá bom, vocês querem isso? Então eu vou deixar o Egito pegar vocês de volta, levar vocês de volta para aquela vidinha medíocre, para aquela vida derrotada, para aquela vida de escravidão que vocês viviam. Olha, irmãos, uma das coisas mais tristes que a gente assiste na vida, sabe o que é? É quando uma pessoa que já teve a oportunidade da libertação de Jesus, ela volta atrás. É muito triste, irmãos. Isso é tão triste que o apóstolo Pedro diz
E ele fala uma palavra muito forte, mas é o que a Bíblia diz. Pedro diz que ele compara ao cachorro ou a porca que volta ao seu vômito. É uma porcaria, literalmente. Mas é isso que a Bíblia diz. É aquela pessoa que experimentou a graça, a liberdade, a alegria, alguma coisa da parte de Deus, mas de repente ele volta atrás e ele volta lá para aquela situação de pecado, aquela situação que nunca trouxe nada de bom, só trouxe destruição. Mas ele volta, ela volta para aquele mundo de trevas, de escuridão, para aquele Egito fora da presença de Deus. Por isso que é tão horrível isso. A degradação, a destruição que isso produz é realmente pior. Quando a Bíblia fala uma coisa, a gente tem que levar a sério. É uma das coisas mais horríveis. Imagine como seria a vida desse povo se Deus não tivesse tido misericórdia deles, irmãos. Lendo isso aqui, a gente aprende por que Moisés é chamado do homem mais manso do mundo. Porque ele foi manso mesmo, irmão. Porque acho que se fosse outro, talvez ele dissesse assim, cambada de sem vergonha. Você não tem vergonha, não? Deus fez uma obra maravilhosa lá, e agora vocês ficam aí murmurando, falando besteira. Vai tomar vergonha, cambada de incrédulos. Talvez ele falasse assim. E talvez se a gente lesse isso na Bíblia, a gente bateria a palma para Moisés. É isso aí, Moisés. Eu faria a mesma coisa. Porque esse povo não tem vergonha, não. Deus já fez tanta coisa na vida deles e agora eles ficam aí murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus, dizendo que a culpa era de Moisés. Moisés era um servo que estava só liderando o povo, dizendo que era melhor voltar para o Egito. Para que Deus trouxe eles para o deserto, para morrer lá? Uma palavra horrível, não é? Mas olha a palavra de Moisés. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Era um pastorzão, Moisés, né? Porque ele disse assim, talvez no coração dele dizia, povo difícil, meu Deus, que o Senhor me deu para cuidar. Mas calma, gente, calma. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Calma. Meus irmãos, nessas horas, e era isso que Moisés estava lembrando ao povo, que Deus tem a provisão certa para cada momento de crise. Aquele era um momento decisivo, o povo estava ali entre o mar, entre uma montanha, outra montanha, e o exército de Israel vindo atrás, feroz. Era essa a situação. Na frente estava o mar, de um lado montanha, de outro lado montanha, e atrás o exército. Então eles não tinham para onde correr. A única esperança deles era o Senhor. E Moisés fala, calma gente, Deus sabe exatamente o que faz, o que vai fazer. Moisés estimula a fé daquele povo, chama a atenção daquele povo para crer em Deus. Deus é capaz de fazer tudo acontecer na hora certa e da maneira certa. Não é preciso agir na carne ou com artimanhas humanas. Eles tinham que depender de Deus. É por isso que Deus às vezes coloca a gente nessas situações, irmãos, para a gente aprender a depender dEle, para que a nossa fé cresça, para que a gente aprenda a crer nele, para que a gente aprenda que ele tem a provisão certa para cada momento da vida da gente. Uma fé que vale a pena é aquela fé que passou pela provação. Como Pedro fala, a fé que foi provada no ouro, no fogo, como o ouro é provado no fogo, e sai aquela peça valiosa, sem impureza. A nossa fé, ela é provada. E ela é provada como? Principalmente nas horas de crise. Aqui Moisés se levanta com um coração muito manso, e ao invés de dar uma palavra de repreensão, ele dá uma palavra de encorajamento. Tenham calma, não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor tem um livramento para cada momento das nossas vidas. E aí, meus irmãos, Deus começa a trabalhar de uma forma mais direta. No meio da crise aqui, Deus tem uma direção, irmãos, apontada por Ele para nós. Gente, olha a diferença. Moisés, ele vai buscar, ele vai clamar a Deus
numa atitude de fé e de dependência. O povo clamou, mas clamou numa atitude de incredulidade. Como você tem clamado a Deus? Numa atitude de fé ou numa atitude de incredulidade? Você clama a Deus só porque você está na igreja e você ouve que você tem que clamar a Deus, ou porque você está crendo no Senhor de verdade? Você está aqui hoje para você aprender a clamar a Deus de verdade, a olhar para Deus e clamar de verdade. Por quê? Moisés, ele diz, ele busca, ele clama, e o Senhor começa a revelar para ele o que ele vai fazer. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, Moisés, e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meus irmãos, naquela hora ali, é como acontece às vezes na vida da gente. O inimigo, ele tenta trabalhar para paralisar aquilo que nós temos de fazer. O povo tinha que caminhar para frente, não caminhar para trás. Mas, quando Moisés busca o Senhor numa atitude de fé, o Senhor aponta a direção certa. Na frente tem um mar, mas eu quero que você faça exatamente do jeito que eu estou falando. Levante esse cajado na direção do mar, e esse mar, ele vai se abrir. E como esse caminho está aqui entre essas cadeiras, você vai passar de um lado das cadeiras uma coluna do mar, do outro lado das cadeiras outra coluna do mar, e o meu povo vai passar a pé enxuto no meio desse mar. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que coisa surpreendente. A nossa caminhada com Deus, irmãos, é uma caminhada de fé. Era fácil crer naquilo? Humanamente falando, não, irmãos. Você crê que um mar vai se abrir? Isso é uma coisa que é um milagre. Se pode ser redundante num milagre, esse é um milagre para a gente ser redundante. É um milagre extraordinário. Por quê? Primeiro, você pensar, é um negócio extraordinário, irmão. Você pensar num mar que se abre. E de um lado a água fica ali. De uma coluna de água, do outro lado outra coluna. E o povo passando a pé no meio daquele mar. É um negócio que até para a gente pensar assim, mexe com a nossa imaginação. Mas quando Deus quer fazer, irmãos, a maneira que Deus quer fazer, o jeito que Deus quer fazer, irmãos, se Deus tem um caminho no meio do mar, Ele vai nos fazer andar no meio do mar, irmãos. Não, nada pode barrar o propósito do Senhor. Lembre-se disso, de um lado uma montanha, de outro outra montanha. Atrás vinha o povo do Egito, os soldados, liderados por Faraó, sedentos para agarrar o povo. Mas Deus, irmãos, o Senhor, Ele estava no controle. Meu querido, quem está no controle da sua vida? Você está onde você está porque você está debaixo da direção de Deus? Por que você não tem confiado em Deus como você pode e deve confiar mais? Nessa noite, irmãos, a minha palavra é uma palavra de encorajamento para você, para que você acredite mais, para que você creia mais, para que você não caminhe tanto pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias, irmãos, na maioria das vezes nós não vamos ter controle sobre elas. Talvez quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pensaram assim: agora nós vamos ter sombra e água fresca. Nós vamos ter uma caminhada tranquila, o Faraó liberou a gente, então agora é só correr para o abraço, é só alegria. Mas de repente, quando eles menos esperam, Faraó muda de ideia e começa a correr atrás deles. E aí, na primeira provação, como eu já falei, eles entram em crise. Ai meu Deus, só que não era um ai meu Deus, um clamor de fé, era um ai meu Deus de dizer, para que Deus trouxe a gente para cá? Mas graças a Deus, ali tinha um servo de fé, ali tinha um homem de Deus, que era Moisés. E Moisés ora, Moisés intercede, Moisés clama, Moisés ouve a direção de Deus e dá a direção ao povo. Não vamos ficar aqui murmurando, vamos seguir em frente. O Senhor vai trazer um grande livramento. Vocês precisam se acalmar.
e ver e a esperar o que Deus vai fazer. Meus irmãos, quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, Deus é glorificado e nós somos abençoados, irmãos. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui é que Ele tem um plano. E se nós seguirmos esse plano e esperarmos nele, nós veremos o nome dele sendo glorificado. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que crer que Deus está a nosso favor. Se nós cremos que nós somos povo de Deus, nós temos que ver que Deus está agindo na nossa vida. Se você não se sente povo de Deus, você tem que vir para o povo de Deus. Se tornar povo de Deus, buscar o Senhor, entrar em aliança com Deus, irmãos. Porque essas promessas aqui é para o povo de Deus. E interessante lembrar que quando os egípcios saíram do Egito, não saíram só hebreus, saíram de outras nações que estavam por ali e pegaram a bênção, um rescaldo da bênção. Onde tem um servo de Deus, irmãos, fiel, dependente, firme na presença do Senhor, sempre respinga a bênção para quem está perto. Sabia disso? A bênção sempre respinga, simbolicamente falando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Amém? Onde tem um servo de Deus, ali tem bênção, irmãos. E foi o que aconteceu. Alguns também saíram, e eles também passaram a pé enxuto. Também foram alcançados pela vitória, pelo agir sobrenatural do Senhor. E aí, meus irmãos, quando a gente fala do agir sobrenatural do Senhor, a gente é lembrado aqui que diante desse agir, ninguém pode resistir, irmãos. Ninguém pode resistir. É por isso que crente, irmãos, não tem medo de macumba, não tem medo de olho grande, se é que existe olho grande. Não tem medo de olho pequeno, que às vezes olho pequeno é pior que olho grande, né? Não tem medo de olho pequeno, nem olho grande, nem olho reto, nem olho torto. Crente, servo de Deus, não tem medo de maldição, não tem medo dessas coisas, irmãos. Não tem medo de fantasma. Crente passa no cemitério meia-noite. Por quê? Porque diante do agir sobrenatural do Senhor, irmãos, ninguém pode resistir. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no verso 19. Ó. Deus, ele falou e começou a agir. Ó, a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel. Glória a Deus, diante do povo de Deus já havia um anjo seguindo, irmãos. Olha bem, irmãos. E aquele povo murmurando, aquele povo blasfemando, aquele povo reclamando. Da frente deles havia um anjo. Aí naquela hora, estrategicamente, Deus é estratégico, irmãos. O que foi feito? O anjo que estava na frente guiando, foi lá para trás das fileiras do povo. E havia aquela coluna de nuvem, que também estava ali sobre eles. O que aconteceu? A Bíblia diz que a coluna foi lá para trás. Isso não foi uma coincidência, isso era Deus trabalhando ao redor do seu povo. Talvez o povo de Israel, irmão, não estava nem enxergando, mas Deus estava agindo, irmãos. Porque a gente não precisa enxergar tudo que Deus faz, não, irmãos. É o agir invisível, é o agir sobrenatural. E aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aquele anjo e aquela nuvem se colocou entre os egípcios e entre os israelitas. Ali houve uma separação, irmãos. Aquele povo não podia se misturar. Deus estava ali guardando o povo dele, irmãos. E aí, olha que coisa maravilhosa. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Irmãos, Egito, você que está aqui, você que de repente ainda não está aliançado com Deus. Egito, mundo, significa trevas. Mas quando você começa a andar na presença de Deus, é luz na sua vida, meu querido. Era isso que estava acontecendo aqui. Aqueles que estavam lá atrás, eles não enxergavam nada, eles não conseguiam nem ver, nem enxergar
o povo de Israel que estava ali na frente. Por isso que eles não conseguiram pegá-los logo. Porque o povo de Israel estava a pé. E o povo do Egito estava com carros de guerra. Se eles quisessem, humanamente falando, eles poderiam ter chegado. Mas Deus colocou uma muralha ali, uma nuvem e um anjo. Um anjo só era suficiente para derrubar aquele exército de Israel. Um anjo só do Senhor. Olha bem, se um anjo do Senhor é suficiente para derrubar um exército de milhares, imagine o próprio Senhor. Uma criatura criada por Deus, um anjo, é suficiente para derrotar um exército. Imagine o próprio Deus, o que ele não é capaz de fazer. Irmãos, isso aqui é muito interessante. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Eu pergunto a você nessa noite, de que lado você está? De que lado dessa nuvem você está? Do lado do Egito ou do lado do povo de Deus? Essa é uma pergunta que você tem que parar e pensar. Porque a semelhança do povo de Israel que estava na jornada, nós também estamos numa jornada. Enquanto o povo de Israel estava na jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida, nós estamos numa jornada rumo a Canaã celestial, rumo à terra prometida. Há um modelo para nós aqui. Atrás de nós existe uma nuvem também. Existem anjos também ao nosso redor. Agora, de que lado você está? Você já passou para o lado do povo de Israel, para o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor? Você já passou para o lado daqueles que estão debaixo da luz do Senhor, guardados pelo poder do Senhor? Olha o que diz a continuação do versículo. Por causa dessa situação, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. A estratégia do Senhor. O Senhor parou o exército, cegou o exército em relação ao povo de Israel, e naquela noite Moisés estendeu a mão e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Enquanto o Senhor estava guardando lá atrás, o Senhor estava providenciando o livramento lá na frente, irmãos. Deus trabalha, irmãos, coordenadamente. É por isso que tudo na nossa vida tem que ser feito debaixo do clamor, da oração, irmãos. De repente você tem um problema de saúde aqui e Deus não quer curar você diretamente, Ele quer usar o médico. A gente ora pelo médico, para que quando você chegue lá, de repente aquele neurocirurgião que não era para estar lá, ele já está lá te esperando para fazer aquela cirurgia que você precisa. De repente, eu me lembro, eu sempre lembro disso, a minha filha, a gente morava na Bahia, minha filha passando mal, teve uma infecção intestinal, a Camille, ela era pequenininha, tinha uns 3 anos, e a menina estava se esvaindo mesmo, se acabando, desidratando, e aquela situação, uma cidade difícil. E eu falei para a senhora, arruma ela aqui que eu vou atrás de uma condução para levar ela para outra cidade, porque... E a única condução que tinha naquela hora era uma Kombi, que levava as pessoas para uma outra cidade. Só que você tinha que avisar o homem com antecedência, marcar o horário, e ele te buscar, porque o lugar era contado na Kombi. E eu não tinha falado nada, porque a menina começou a passar mal de madrugada. Quando eu corri, eu virei a esquina da minha rua, subi uma ladeira, atravessei um cruzamento. Quando eu cheguei na outra esquina, que eu parei na esquina, quem é que encostou ali? O seu Zé da Kombi. Falei, seu Zé, só tem lugar aí para uma senhora e uma criança? Tenho sim, pastor. Ah, então o senhor vai agora lá em casa e vai pegar minha esposa e minha filha e levar ela para Brumado. Eu morava em Cacolé, ia para Brumado, que era uma cidade maior. Era, não é uma cidade maior, mas mais progressiva. Então o senhor leva ela lá para mim, que ela vai para o médico agora. E foi uma benção. Ela foi, tinha que ser de carro, porque ele teve que ir parando no meio do caminho até chegar lá no médico. E lá ela foi medicada e ficou boa. Então olhe bem, irmãos. Poderia pensar, puxa, mas por que eu não orei, Deus não curou? Deus poderia ter feito isso, mas ele providenciou um outro meio. Por que Deus não pegou aquele anjo e eliminou logo o exército de Faraó? Deus poderia ter feito isso, mas Deus estava trabalhando, querendo ensinar lições àquele povo e a nós. Enquanto Deus barrou a caminhada, a jornada do povo de Israel, não deixando eles enxergar, a jornada dos egípcios, não deixando eles enxergar o povo de Israel, lá na frente, o mar estava se abrindo durante a noite. Deus estava dizendo para aquele povo, olha, eu estou cuidando da retaguarda e do fronte.
Eu estou adiante e estou atrás de vocês. Vocês não têm como se proteger contra esse povo, mas eu estou protegendo vocês aqui e estou abrindo o caminho lá na frente. É assim que Deus faz, irmãos. O diabo tenta cegar a nossa mente para essas coisas. E aí a gente se abate, a gente desiste, a gente se entrega. Mas quando a gente confia no Senhor, como Moisés confiou, quando a gente busca o Senhor, como Moisés buscou, a gente começa a ter essa sensibilidade espiritual. E diz a palavra, irmãos, que as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nem o inimigo que vem atrás, nem o mar adiante, nem mesmo as montanhas ao lado podem nos parar, irmãos, se nós caminhamos a jornada na dependência do Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Talvez amanhã você se encontre exatamente como está aqui, ó. Talvez amanhã você se encontre na beira de um mar. De um lado, situações que estão aprisionando você, querendo apertar você. Atrás está pior ainda. Mas, meu querido, Deus é um Deus que pode colocar o anjo na retaguarda e abrir o mar na frente, irmãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa convicção. Como eu disse, tudo ao longo da vida, ao longo das semanas, ao longo dos dias, trabalha para que a gente se esqueça dessas coisas, para que a gente se entregue, para que a gente se abata, para que a gente fique igual o povo de Israel aqui, murmurando, murmurando, murmurando. Outro dia eu preguei aqui e falei sobre isso, que se você tem força para murmurar, essa murmuração ela poderia muito bem ser transformada em oração. Se você tem tempo para murmurar, então você tem tempo para orar. Meu amado irmão, meu querido irmão, minha irmã, o Senhor tem a palavra final para julgar e para salvar, irmãos. Diz a palavra aqui que os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Meu querido irmão, lembre-se nessa noite, Deus domina sobre tudo e sobre todos, e o seu agir é soberano. No final, Deus disse: agora chegou o meu juízo sobre o exército de Faraó. Como é que Deus impetrou esse juízo? Diz a Bíblia que as carruagens de guerra quebravam, e eles não conseguiam mais caminhar, correr. E depois, aquele mar começou a se fechar. O juízo de Deus veio sobre aquele povo, irmãos. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano para julgar, para determinar. Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Até mesmo a incredulidade do povo de Israel não impediu que o Senhor agisse com poder, porque Deus já tinha determinado aquele propósito. Eu vou salvar, eu vou ser glorificado. Meus irmãos, preste atenção. Deus, Ele tem um zelo pela sua glória. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é para a glória de Deus, irmãos. Deus tem um zelo pela sua glória. Deus não está preocupado com a minha glória ou com a sua glória. Deus está preocupado com a glória dele. Todo momento aqui ele está falando: eu serei glorificado. Eu serei glorificado. Eu serei glorificado. É por isso que quando um homem, uma mulher, uma pessoa anda longe de Deus, essa pessoa está numa situação perigosa. Sabe por quê? Porque ela não está dando glória a Deus. Ela foi criada, nós fomos criados para a glória de Deus. Por isso que quando a gente anda longe de Deus, nós estamos numa situação muito ruim, porque esse propósito original para o qual nós fomos criados não está se cumprindo na nossa vida. E se não está se cumprindo, nós estamos numa situação muito ruim diante de Deus. Até o inferno, no final, vai dar glória a Deus, irmãos. Porque é o juízo de Deus que se cumpre. A glória de Deus se cumpre em todas as esferas do universo, irmãos. E aí, meus amados irmãos, caminhando para finalizar essa mensagem, quando nós seguimos ao lado do Senhor, irmãos, de um jeito ou de outro,
a vitória é certa. Quando nós caminhamos com o Senhor, irmãos, de um jeito ou de outro, a vitória é certa, irmãos. Diz a palavra que o Senhor fez que as rodas dos carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Meus irmãos, preste atenção aqui. Naquele tempo, cada nação tinha os seus deuses. O povo do Egito tinha vários deuses. Então, quando uma nação lutava contra a outra, não era só uma questão política, financeira, geográfica, havia também uma questão teológica aí, que era o quê? O meu Deus está lutando contra o seu Deus, ou os meus deuses estão lutando contra os seus deuses. Então, a nação que vencia a outra, era como se dissesse assim: os deuses daquela nação subjugaram, venceram, humilharam os deuses daquela outra nação. Entenderam isso? Isso não faz parte mais da nossa cultura, mas na cultura oriental era assim que funcionava. Era essa mentalidade. Isso estava no senso comum, na mentalidade das pessoas. Todo mundo sabia que era assim. Quando havia uma batalha entre dois povos, não era só os soldados que estavam ali. Na mente deles havia uma batalha dos deuses também, entrelaçada naquele embate. E o único povo, naquele momento, que adorava o único Deus verdadeiro e só adorava o Senhor, era o povo de Israel. O povo do Egito tinha vários deuses. É por isso que agora o próprio povo do Egito diz: vamos fugir, porque o Senhor, ou seja, o Deus dos israelitas, está lutando a favor deles contra o Egito. Em outras palavras, os nossos deuses não são suficientes para vencer esse Deus todo-poderoso do povo de Israel. Só que agora já não tinha mais jeito. Eles já estavam condenados. Meus irmãos, a vitória daquele que serve ao Senhor, ela é certa, de um jeito ou de outro, irmãos. Essa vitória, ela é absolutamente certa. Como ela se dará? É a vontade de Deus que determina isso. Mas os planos poderosos, os planos vitoriosos do Senhor, jamais serão frustrados na vida daquele que caminha com o Senhor, irmãos. Observe que aquele povo não era nem um povo tão fiel assim, mas Deus honrou a palavra dele, e Deus honrou o servo dele, Moisés. E aquele povo, mesmo começando mal, eles tiveram uma noite, uma madrugada extraordinária do agir de Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que continua agindo hoje. Por isso que eu falei no início dessa mensagem, que a Bíblia diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi para que nós tivéssemos esperança. Então essa palavra, irmãos, é uma palavra de encorajamento. Encorajamento para quê? Primeiro, para você que de repente não entregou a sua vida ao Senhor ainda. Para você que ainda está andando pelos seus próprios caminhos. Para você que está em cima do muro, não toma uma decisão com Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Seja servo de Deus, seja serva do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Venha para Jesus. Esse é o único meio de você fazer aliança com Deus de verdade. De você se tornar parte do povo de Deus. Não é simplesmente ter uma religião, mas é você se arrepender dos seus pecados e entender que só Jesus Cristo pode salvar, perdoar, libertar você. Esse é o primeiro encorajamento que a gente recebe nessa noite. O segundo é para você que já fez isso. Você que já é um crente, você que já é um servo, um discípulo, uma discípula de Jesus. Você seja encorajado nesses tempos de luta a não ser um murmurador, a não ser um incrédulo, a não ser uma pessoa que, diante das primeiras crises, já começa a pedir a Deus para voltar para o Egito, já começa a querer regredir, a voltar atrás naquilo que Deus já fez na sua vida. Fortaleça a sua fé em Deus. Se estiver difícil, meu irmão, clame, ore, chore na presença de Deus, se for necessário. Diga para Deus o que você está sentindo, diga para Deus o que você não entende, diga para Deus quais são as suas dores. Mas chega de murmuração, chega de incredulidade. Clame, transforme essa murmuração e essa incredulidade em oração, em clamor, em uma súplica pelo agir de Deus na sua vida. Fortaleça a sua fé em Deus, vigie, vigie. Esse povo aqui, naquele momento, eles deram lugar ao inimigo, irmãos. Deus teve misericórdia, porque a glória de Deus estava em jogo. Se Deus permitisse
que o povo de Israel fosse derrotado por causa da murmuração deles, não era o povo de Israel que seria derrotado, era a glória de Deus que seria manchada. Deus tinha imposto a glória dele ali, e isso foi salvamento para aquele povo, mas a Bíblia diz para nós, não dê lugar ao diabo. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando com crente. Não dê lugar ao diabo, mas isso serve para todos nós que estamos aqui. Volte-se para Deus, não dê lugar ao inimigo, caminhe na presença do Senhor, caminhe, mesmo que esteja difícil. Olha, você que está aqui, que já é crente, você que está aqui pensando em tomar uma decisão, ser crente não é fácil, ser crente é difícil, ser crente é para macho, é para mulher de verdade, para homem de verdade. Ser membro de igreja é fácil, irmãos. Ser membro de igreja qualquer um é. Vir para a igreja de vez em quando, vir cantar, orar, participar aqui, ir embora e continuar do mesmo jeito, e voltar amanhã do mesmo jeito, isso aí é fácil. Mas ser discípulo de Jesus, isso aí você tem que ter coragem. Você tem que ser igual Moisés aqui. Dizer, olha, Senhor, esse povo tá difícil, mas eu estou confiando no Senhor. O que o Senhor vai fazer? Tem que ser igual aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles estavam lá na beira da fornalha, todo mundo conhece. Quem conhece essa história aqui? Levanta a mão. Se tiver alguém dormindo aí, você aproveita e acorda perto de você. Levanta a sua mão, quem conhece essa história. Então, é fácil você entender. Eles estavam ali, ó, na beira da fornalha. E aí o rei falou com eles, e agora? E aí? Estou usando uma linguagem brasileira, né, irmão? Lógico que o rei não falou assim. Mas mais ou menos isso. E agora? E aí? Aí eles falaram mais ou menos assim: olha, seu rei, o negócio é o seguinte: nós servimos o Deus vivo. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar, mas de um jeito ou de outro, nós continuamos fiéis e servindo e adorando o Senhor. Isso é coragem, irmãos. Isso é coragem. Ah, não, eu vou para aquela igreja lá porque lá tem mais bênção. Eu vou lá porque lá tem mais bênção. Isso não é crente, irmãos. Isso é consumidor. É igual supermercado. Supermercado a gente pega aquele cartazinho e vai onde é mais barato, onde tem promoção. Não é isso? Aí no final você economiza mais. Você compra o sabão ali, que é mais barato. Compra a carne lá, que é mais barato. Compra o pão. Nós temos na igreja aqui irmãos que são especialistas nisso. Não vou falar o nome não, porque os irmãos já sabem. Né? É especialista. Você quer essa assessoria nessa área? Pode procurar ele. Mas isso é válido no mundo material. Mas na vida espiritual você tem que servir ao Senhor. Você tem que estar firmado no Senhor, agarrado com o Senhor. E quando você sentir que essa atitude, olha, irmão, eu vou dizer, presta atenção, não é espírito, não é o diabo, não, irmãos, é você mesmo. Quando você sentir que você está querendo murmurar, repreenda isso na sua vida e clame ao Senhor. Porque quando você começa a murmurar, aí sim, você começa a dar lugar ao diabo na sua vida. Caminhe na presença do Senhor, irmãos. Porque, mais uma vez, nessa noite a gente aprendeu que o Senhor é poderoso para nos orientar. O Senhor é poderoso para determinar o nosso caminho. O Senhor é poderoso para nos livrar, irmãos, de todo o mal. O Senhor é poderoso para julgar as nossas vidas e julgar aqueles que nos perseguem. O Senhor é poderoso para agir no meio das piores crises das nossas vidas. Por pior que sejam, o Senhor é poderoso, irmãos. A quem vamos buscar, irmãos? Aonde iremos clamar? Onde está o livramento, se não na presença do Senhor? Ele que abre o mar, Ele que coloca o anjo lá atrás, Ele que nos coloca debaixo da proteção dessa nuvem, que impede que o inimigo até nos enxergue. Interessante, irmãos. Um dia eu estava sendo assaltado dentro de um ônibus, lá no Rio de Janeiro. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Os irmãos acreditam nisso, alguns aqui não ouviram. Um ladrão te devolver carteira? Mas ele devolveu, porque Deus mandou ele devolver, irmãos. Porque eu era missionário. E Deus sabia que naquela carteira tinha um talão de cheque, tinha cartão de banco, tinha passagem comprada. Eu estava indo para a rodoviária do Rio marcar a passagem de volta. Dois ladrões entraram no ônibus, começaram a fazer a limpa. Limparam todo mundo. Aí eu entreguei minha carteira para ele já pensando, né, no estrago que aquilo ia me dar. Ele pegou minha carteira, bateu para cá, bateu para lá e me devolveu. A nuvem, irmãos. A nuvem. Deus tocou no coração daquele ladrão. Essa carteira aí você não vai levar, não.
Esse aí é meu servo e ele precisa de sair para viajar, para fazer a minha obra lá na Bahia. Foi o jeito que Deus quis fazer naquele dia. Deus faz assim, irmãos. Deus opera assim.